I'm sorry, I'm pathetic. What's this? Caught a sickness and won't be getting better. The sun might be shining, but it feels like rainy weather. Yeah, I try to keep it on the low. I try to get you off my mind. I try to keep my feelings inside, but it's hard sometimes. I thought with you it might work out, but I guess I was wrong again. I'm not sure what it is with me. I've never been good with friends. I thought with you it might work out. It doesn't matter who you are. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Começando o dia aí com o meu to-do list, já fiz o meu café gelado, tem a receitinha aí pra vocês verem. E daí eu comecei, já pego o meu fone porque aqui faz muito barulho, tem muito cachorro e daí eles ficam latindo bem alto. E coloco ali num rainy jazz ou num lo-fi, depende do dia. Depois disso eu já pego os meus materiais, esse caderno da Macchiato e esse outro é da Fina Ideia. E eu gosto bastante dele, ele tem gramatura 90 e esse porta-fichas é 180 gramatura, pasmem. Enfim, eu tenho gostado bastante de fazer essas fichinhas, porque é muito mais prático, sabe? E fica bem mais resumido, eu consigo, realmente resumir o conteúdo. E o melhor de tudo é que vem a fichinha pontilhada, eu nunca tinha visto e eu achei sensacional. Tava aí escolhendo os meus materiais, é praticamente o mesmo do vídeo passado. Eu gosto muito deles, de verdade, e eu realmente uso. Aí eu tava estudando sobre economia, que é microeconomia de mercado. E a matéria que particularmente eu tenho gostado bastante, mas é um pouco confusa. E essa caneta aí da Stabilo, cara, ela é muito boa, muito boa de verdade. Eu realmente uso elas demais. Nesse dia eu tava um pouco cansada, não tava muito motivada. Aí eu sempre tento me motivar fazendo coisinhas bonitinhas assim, ou estudando a matéria que eu gosto primeiro. Então eu faço um título bem arrumado, pego as canetas que eu gosto, sim. Dá um diferencial, sabe? E daí eu começo. Eu acho essa dica muito legal pra quem fica procrastinando bastante. Você fica pensando no lado bom, sabe? No lado legal, que você tá fazendo aquilo, enfim. E falando nisso, você já pegou os seus materiais, tá separando eles aí pra gente ir estudando junto e revisando junto? Nossa, e depois eu vou mostrar pra vocês que deu um erro nessa fichinha na hora que eu fui fazer o gráfico. E eu só percebi lá no final que eu tinha invertido os valores, mas enfim, acontece na vida de todo mundo. É porque eu fiquei meio confusa que o professor tinha falado um negócio na sala e depois ele tinha, errado, sabe, na hora de explicar. E daí ele arrumou, só que daí eu tinha feito a outra versão. Mas enfim, deu tudo certo no final. E eu não sei vocês, eu sou muito ruim em exatas, mas eu tô gostando bastante de economia. É mais conceitual o que eu tô vendo, sabe? Mas eu acho bem legal, de verdade, porque você começa a ter uma outra visão sobre o mercado e tudo que tá acontecendo à nossa volta, sobre a economia do país mesmo. É uma matéria bem legal e eu acredito que, todo mundo devia saber o básico sobre economia. Aí eu tô usando uma caneta da Stabilo, fazia bastante tempo que eu não usava. Mas enfim, eu acho bem relaxante ver esses vídeos assim, com a pessoa vem e escreve bem de pertinho, vocês gostam desse tipo de cena bem de perto? Deixa aí nos comentários sim ou não, enfim. Antes que vocês me perguntem, essa caneta aí que é bem pretinha é a Pilot G2. E eu recomendo muito ela, mas vocês já sabem, porque além dela ser bem pretinha, ela não borra quando a gente vai passar um marca-texto. Isso é primordial. Tá aí o que eu falei que eu tinha errado, eu inverti todos os valores, mas no final deu certo. Consegui arrumar. Vamos lá. Esse é o resultado final. Ficou assim. Eu terminei ela só de noite, por isso que eu não filmei. Tinha derrubado até água em cima. Aí já no outro dia eu tava planejando o meu dia. E depois eu fui assistir a aula, né? Aí vai estar eu assistindo a aula e fazendo as anotações. Para as anotações de aula, eu normalmente uso uma caneta esferográfica e faço um título bem normal, porque
não vale a pena, tipo, perder tempo, sendo que eu preciso prestar atenção na aula, né? Outra coisa que eu sempre divido a minha folha em 2 partes, porque daí sobra mais espaço para mim escrever também. Eu acho essa dica bem legal. E para você aí que tá com dificuldade de assistir as aulas online, eu recomendo muito que você fique longe do seu celular. Pra mim, gravar estúdio vlog é até bom, porque daí eu fico gravando e não tenho essa possibilidade de mexer, sabe? Então isso é bem legal, é uma dica muito importante, sei lá, tranca seu celular em outro cômodo da casa e vai aí se prestar realmente atenção. Eu não sei se vocês já assistiram o meu último vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que lá eu ensino como fazer assim os resumos, quais são os métodos de resumo, qual é o resumo ideal pra você. Então eu aconselho muito que você vai lá, porque eu explico direitinho como fazer um resumo. E se você tá gostando do vídeo, já deixa o seu like e o seu comentário, porque me ajuda muito, 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 muito. Coloquei o meu espelho aí na minha escrivaninha só pra eu poder fazer essa cena pra vocês. Aí eu tô anotando, tipo, eu sempre misturo as coisas dos slides com o que o professor tá falando, pra ter algo bem completinho, sabe? Na verdade, os slides eu tento ler um dia antes, quando é possível, né? Porque os professores esquecem de enviar muitas das vezes. Eu não sei pra vocês, mas nas aulas online, pra mim tem sido um obstáculo muito grande esse negócio de realmente render, sabe? Porque você fica muito distraído, o seu corpo não tá acostumado, e agora nesse segundo semestre a gente já tem que estar preparado, então a organização é fundamental. Se você ainda não se organiza, não usa um planner, não tem um planejamento, eu aconselho muito que vocês façam um. I might be known one day, I'll live a lie one day, I'll see the skies one day, I'll meet with you one day. Pausa para o momento de distração da aula. I'll get too high off of the drugs and won't be coming down. They're looking at me now, I never try to frown. It always happens, I slip into my depression. I'm thinking I learned a lesson, but happiness stays deafened. One day, I hope. Aí eu voltei a prestar atenção, porque a aula já tava acabando, daí eu tinha perdido um negócio lá. Enfim, daí eu comecei a prestar atenção de novo. E, cara, isso acontece na vida de todo mundo. Aí tinha terminado a aula e eu ia arrumar as minhas coisinhas pra começar a fazer uma aula na sala do saber. Eu faço aula de português e de história do Brasil lá, porque a minha base não é muito boa. E, cara, é a melhor plataforma de estudos do Brasil, eu posso afirmar isso com vocês, eu já usei outras. E aí eu tava no meu Smart Planner, que ele programa, tipo, pra você o que você precisa. Enfim, a sala do saber é perfeita, não tem nenhum erro, tipo, nenhum mesmo. E vocês têm cupom de desconto lá, então corre lá aproveitar, é Carol C. Espero muito que vocês gostem e usem. Se vocês gostarem, me mandem lá no direct do Instagram pra gente conversar. Vamos lá para as diquinhas. Para as aulas gravadas, eu gosto muito de deixar a velocidade maior, sabe? Ou no 1.5 ou no 2, porque daí a aula vai mais rápido, não tem tantas pausas e você consegue prestar muito mais atenção, tipo, muito mais mesmo. Realmente, tentem usar essa diquinha e depois me falem o que vocês acharam, porque pra mim a aula rende muito mais, eu consigo prestar muito mais atenção. Cara, eu tô surpresa, tipo, como essa aula de português faz toda a diferença. Nos estudos a gente tem que ser humilde, sabe? Não dá pra você falar, isso aqui eu já sei. Não. Pega na base, pega a coisa mais simples possível. Por exemplo, eu tô estudando a acentuação das palavras, né? E, cara, faz toda a diferença. Pra quem faz curso de direito, por exemplo, tem muito concurso público. E os concursos públicos cobram esse tipo de conteúdo. E se você não for humilde, falar pra você mesmo, eu preciso saber disso, eu não sei tudo sobre isso, cara, você vai se dar muito mal. E eu dou essa mesma dica pra quem tá no ano de vestibular, ou tá no primeiro, segundo ano, e precisa, assim, de matemática, pega na base, volta lá ver soma de fração, divisão de fração, porque isso vai fazer toda a diferença na hora que você for prestar um vestibular, que eles cobram esse tipo de conteúdo. Se você não saber, os seus concorrentes vão saber. Então presta atenção, volta lá. Eu aconselho muito na sala do saber que tem esse tipo de conteúdo, mas no YouTube também tem várias videoaulas sobre a base, assim, da matemática, que é o princípio de tudo, né? Porque a matemática vai se construindo. Então, se você não sabe o comecinho da matéria,
lá no final você não vai conseguir fazer. Esse título eu tô usando demais. Eu acho ele muito fofinho. Essa caneta é da Le Pen e ela é lá da Papelaria Grafite. Vocês também tem cupom de desconto lá. Então usem e abusem. E esse título eu vi no vídeo da Liara. Se vocês não conhecem, é Liara Horry. Não sei falar o sobrenome dela. Mas enfim, eu acho tão fofinho e eu comecei a fazer também. Ele é bem simples e com um grifa-texto aí da Faber-Castell, bem baratinho, eu também enfeito esse título. Nessa fase eu já tava na segunda aula já, de português, de acentuação. E, cara, eu tô gostando bastante de ver isso, porque tinha muita coisa que não fazia nem ideia. Tinha outras que eu ainda tava na outra regra ortográfica. E assim, eu tava aprendendo outras línguas, né? Ainda tô aprendendo francês. E me decaiu, caiu a ficha que eu não sabia nem português direito. Eu tava aprendendo, inglês eu tenho uma base boa. Mas português eu percebi que eu tava indo muito mal. Tinha muita coisa que eu não sabia. E isso foi primordial, sabe? Ter essa consciência do que eu sei e do que eu não sei. Depois de assistir todas as aulas, eu resolvi fazer os exercícios que tem lá na plataforma. Você pode escolher. Enfim, vem 5. E uma coisa que eu achei sensacional, que na outra plataforma que eu estudei para fazer o vestibular não tinha, é que todos os exercícios têm correção. Então, se você fizer e errar, vai ter lá uma videoaula de 11 minutos explicando por que você errou. E, cara, isso, pra mim, minha cabeça fez, mind blowing, sabe? É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Deixe seu like, comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.